Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos em uma série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos estar vendo 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 até o 34. No culto anterior, na mensagem anterior, nós vimos capítulo 11, verso 2 ao 16, e agora nós vamos concluir este capítulo 11, se Deus quiser. Eu estou usando nesta série a King James atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos oriente, nos abra a porta à palavra, nos dê atenção, discernimento, compreensão e apreensão da sua santa palavra. Curva a sua fronte, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra,
e temos a responsabilidade de meditarmos nela, de extrairmos dela as lições, os princípios para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida enquanto igreja, enquanto servo do Senhor. Por isso, meu Pai, eu quero clamar pela iluminação, pela direção, pela ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, porque é somente através do Teu Espírito que nós teremos o discernimento necessário, a iluminação necessária e a intrepidez devida para ministrar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, revela-te a nós, abre-nos a porta à Palavra em Cristo Jesus. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, por favor, para a gente considerar esse texto. O tema da nossa mensagem nesta ocasião é ricos e pobres no contexto da Santa Ceia, ou no contexto da mesa do Senhor. Ricos e pobres no contexto da Santa Ceia. E eu quero destacar algumas coisas aqui, à guisa de introdução, para a gente poder entender esse texto. Desde já quero dizer que nós não vamos ser detalhistas, porque já ministrei esse texto aqui na igreja algumas vezes. Inclusive, no canal da nossa igreja tem mensagens detalhadas nesse texto. Você vai lá no canal da nossa igreja, tem uma mensagem lá que nós ministramos, que inclusive depois se transformou no livro, Isto é o meu corpo, onde eu trabalho de forma detalhada esse texto. Então, nós vamos fazer uma abordagem mais pastoral. Nós estamos na sequência da carta aos Coríntios e nós vamos abordar esse texto de forma mais pastoral, tendo em vista que já trabalhamos ele várias vezes aqui na nossa igreja. Mas eu creio que a palavra de Deus se renova, e não que ela ganhe um sentido novo, mas que ela ganhe uma aplicação nova à nossa vida, toda vez que nós lemos, meditamos, e toda pregação é um evento único. Há insights, há momentos que Deus dá na hora da pregação, que o Espírito Santo de Deus dá, flashes que Deus transmite, que, inclusive, se não tivesse gravado, a gente perderia. Então, eu peço a você a sua atenção sobre esse texto, mesmo que nós vamos abordar de uma forma mais pastoral. Algumas coisas precisam ser destacadas. Primeiro, nós estamos na série de mensagens na carta aos Coríntios. E eu peço permissão a você, com a devida vênia, para destacar que nós estamos aqui em um bloco temático da carta, que é o penúltimo bloco. Já falei isso na mensagem anterior, mas eu preciso destacar. A carta aos Coríntios está dividida em blocos temáticos. Primeiro bloco, capítulo 1 até o capítulo 4, trata da unidade. Segundo bloco temático, capítulos 5 e 6, trata do problema da disciplina. Terceiro bloco, capítulo 7, trata das questões relacionadas com o casamento. Quarto bloco, capítulo 8, 9 e 10, trata da liberdade cristã e da maneira como o cristão se comporta em relação ao mundo, principalmente em relação à cultura pagã, à adoração pagã, aos templos pagãos. E agora nós adentramos a mais um bloco temático da carta, ao penúltimo, na verdade, que compreende os capítulos 11, 12, 13 e 14. Aqui é uma unidade desses capítulos. E aqui Paulo está tratando de culto, do ambiente de culto, da adoração na igreja, daquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então, Paulo, nestes capítulos, ele vai tratar do tema do culto. E 4 palavras resumem estes capítulos. Primeira palavra, decência. Capítulo 11, Paulo está tratando de decência, de modéstia, de
comportamento dos crentes no culto. Segunda palavra é a palavra ordem. Capítulo 12, quando Paulo vai tratar dos dons espirituais, e ele vai chamar a atenção para a ordem, no que diz respeito ao uso dos dons espirituais na igreja. Terceira palavra, amor. Capítulo 13. E eu ressaltava na mensagem anterior que os pastores gostam de usar o capítulo 13 de 1 Coríntios em festa de casamento, mas não tem nada a ver com casamento. Tem a ver com culto, com liturgia, com comportamento na igreja. Naquele contexto, nós, quando estudarmos o capítulo 13, nós vamos ver melhor. Naquele contexto, Paulo está dizendo que os dons e que a forma como nós adoramos na igreja deve estar fundamentada e banhada pelo amor. E ele vai dar as características do amor. Depois nós temos a palavra edificação, que é o capítulo 14, onde Paulo vai dizer que a prioridade no culto é a edificação da igreja. A igreja, quando se reúne para adorar o Senhor, a prioridade tem que ser a edificação. Daí Paulo dá ênfase não aos dons extraordinários, como os coríntios queriam, como, por exemplo, falar em línguas, coisas extraordinárias, mas Paulo diz que no culto você só deveria falar língua se tivesse a interpretação. Se não tivesse interpretação, você vai se edificar a si mesmo, não edifica a igreja. Então, busca o dom de profecia, porque o dom de profecia edifica a igreja. Então, a ênfase é a edificação. Pois bem, outra coisa interessante é que nós vemos aqui um link entre os capítulos 8, 9 e 10, onde Paulo falou da adoração pagã, e agora que Paulo vai falar da adoração cristã. E ele vai fazer o contraste entre aquilo que acontecia nos templos pagãos e aquilo que acontece na reunião do povo de Deus, no contexto do povo de Deus. Pois bem, estamos no capítulo 11. E o capítulo 11, qual é a palavra que define o capítulo 11? Decência, modéstia. Paulo está tratando aqui de problemas que estavam acontecendo no ambiente de culto daquela igreja. Primeiro problema, a primeira parte do capítulo 11, nós vimos na mensagem anterior, era a questão do comportamento ou da participação das mulheres no culto. As mulheres estavam querendo participar do culto sem usar o véu, que naquela cultura era um símbolo de que ela estava debaixo de autoridade, de submissão, que era uma mulher casada, era uma mulher de respeito, e por aí vai. Recomendo você ver a mensagem anterior para você entender isso aqui. Mas estava havendo uma desordem no culto, porque as mulheres estavam quebrando este princípio, ou querendo quebrar este princípio, e isso causaria uma bagunça e até mesmo a destruição da igreja do Senhor. O segundo problema tem a ver aqui com o texto que nós vamos estar meditando. Qual era o problema? Era o problema dos abusos por ocasião da ceia do Senhor, da celebração da ceia. Ricos e pobres no contexto da Santa Ceia. O que estava acontecendo? Para você entender esse texto, você tem que entender o contexto da época. No contexto neotestamentário, a ceia não era celebrada como nós celebramos hoje. Com um pedacinho de pão, simplesmente, e um cálicezinho de vinho. Não era assim. A ceia era celebrada num ambiente que a Bíblia coloca como a festa do amor, o ágape. Era uma refeição comunitária, a igreja se reunia para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor no dia do Senhor, e ali eles faziam uma grande refeição comunitária, uma ceia, aquilo que a gente conhece hoje como festa americana, que cada um traz ali uma comida, um prato, se reúnem e participam daquela grande ceia. Então a igreja, todo domingo, quando a igreja se reunia, os irmãos traziam cada um alguma coisa. Ali eles participavam daquela refeição
e no meio daquela refeição, ou após aquela refeição, o celebrante, ele pegava, aí sim, um pão e um vinho, e ele ministrava ali a ceia do Senhor. De onde vem esse costume? É que Jesus, quando ele instituiu a ceia, ele instituiu num jantar, no jantar de Páscoa. No meio do jantar, Jesus parou ali e ele pegou um pão, ele pegou o cálice e ele abençoou e ele disse que aquilo ali era um ato que ele estava instituindo o sacramento da ceia do Senhor. Mas aí o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Quando a gente lê o texto nas entrelinhas, o que estava acontecendo é que essa festa do amor, essa festa ágape, ela estava sendo tratada de forma equivocada. Por quê? Porque algumas pessoas estavam agindo não biblicamente, de uma forma não cristã, tratando com diferença, com preconceito, com menosprezo, os irmãos mais pobres. Em que sentido? Trazia-se os alimentos, e aí os grupinhos na igreja de Corinto, que era uma igreja dividida, era uma igreja cheia de partidos, cheia de grupos, em torno de lideranças, de nomes, de pessoas. Então, grupinhos naquela igreja, e lembre que a reunião era nas casas. Então, geralmente, era na casa de alguém rico, de alguém próspero, porque só quem tinha uma casa que dava para abrigar muita gente eram os ricos. Então, ali naquelas casas, as pessoas se reuniam para tomar a ceia do Senhor, para aquela grande festa do amor, e os ricos que traziam ali os seus alimentos, uma carne assada, um peru, um queijo mineiro, um feijão assim, de carreteiro, né? Trazia aquelas comidas, e aí aquele grupinho já ia comendo na frente, adiantando, tomavam vinho à vontade, se embriagavam, se empanturravam de comida, e quando os irmãos pobres chegavam, que estava trazendo ali talvez um franguinho assado, que estava trazendo ali uma salsicha, ou talvez um arroz branco, porque ele não podia trazer outra coisa. Quando eles chegavam, já tinham comido, e agora eles iam participar da ceia, com o pão e o vinho, dizendo que são irmãos, que são de Cristo, que amam uns aos outros, e tomavam a ceia na maior cara de pau, e o irmãozinho tinha ficado com fome. Com fome. E Paulo diz, quando vocês se reúnem, não é mais a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Quando vocês estão se reunindo, vocês não estão se reunindo para o bem, mas para pior. Essa reunião de vocês, esse culto, essa celebração, essa festa que vocês estão agora realizando, não é mais a ceia do Senhor. Porque enquanto uns estão se embriagando, enquanto uns estão se empanturrando de alimentos, há irmãos passando necessidade no contexto da festa do amor. Os ricos tomando a frente e os pobres sendo preteridos na mesa do Senhor. Se você não entender isso, você não vai entender o que Paulo está tratando aqui. Então, era um problema de preconceito na igreja. Era um problema de discriminação. Era um problema de se preterir os pobres, de colocar os pobres lá embaixo. E os grupos favorecidos, ricos, estarem ali fazendo seus banquetes e comendo as refeições de forma que Paulo vai dizer que não é mais a ceia do Senhor. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos olhar para o texto para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui. Esse parágrafo ele pode ser dividido em 3 ou 4 partes, para que a gente entenda aqui esse assunto. A primeira parte vai do verso 17 até o verso 22, onde Paulo trata do problema que estava acontecendo na ceia. Esse problema aqui que eu descrevi de forma geral, agora nós vamos ver detalhado nas palavras do apóstolo Paulo. Então ele trata do problema, e ele trata porque ele ficou sabendo e ele acredita que aquilo ali de fato esteja acontecendo. Depois,
do verso 23 ao verso 26, Paulo vai tratar da instituição da ceia, da Santa Ceia, que era celebrada naquele contexto da festa do amor. Em seguida, do verso 27 ao verso 32, Paulo vai mostrar sobre as consequências de você participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, indignamente. E ele termina com algumas instruções para aquela igreja, e dizendo que quando ele for lá, pessoalmente, ele vai tratar de outros assuntos mais específicos com aquela igreja. Então, com isso em mente, vamos olhar para o texto e vamos extrair dele aqui as lições para a nossa vida. Como eu disse, se você quer ver de forma bem detalhada, você vai no canal da igreja, coloca lá, isto é o meu corpo, e vai estar uma mensagem lá, bem detalhada sobre esse texto. Mas vamos lá. Versículo 17 ao 22. Paulo está tratando do problema. Então ele diz, apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Por que Paulo está dizendo isso? Se você lembra da mensagem anterior, e você olhar aí o versículo 2, Paulo começou esse capítulo elogiando a igreja de Corinto por guardarem as tradições, os ensinos apostólicos, por se lembrarem de Paulo, e Paulo elogia aquela igreja. Ele louva a Deus por aquela igreja. Mas, após ter elogiado a igreja no verso 2, e tratado do assunto do véu e do comportamento das mulheres, agora, no verso 17, Paulo diz, entretanto, quanto ao assunto que eu passo a tratar, eu não tenho um elogio para fazer em relação a vocês. Eu não elogio vocês. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Que coisa interessante, porque Paulo é um pastor que sabe elogiar na hora certa, mas sabe também deixar de elogiar e ser duro, ser correto na hora devida, quando a igreja está precisando de repreensão. Então ele diz, agora, nesse assunto aqui, eu não elogio vocês, eu não louvo vocês, porque vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Vocês estão se reunindo e essa reunião está produzindo mal e não bem. Você consegue imaginar o que Paulo está dizendo aqui? Você consegue pensar que em muitos momentos na nossa vida era melhor que não tivesse a reunião do culto do que nos reunirmos de forma indigna, impensada ou com comportamento indevido? Paulo está dizendo, vocês estão se reunindo para cultuar e para fazer a festa do amor, e estão se reunindo para pior e não para melhor. Essa reunião, esse culto está produzindo mal e não bem. Era melhor que fechasse a porta da igreja e naquele dia não tivesse culto. Olha que seriedade do que Paulo está dizendo aqui. E a gente vai ver por que ele está sendo tão duro e está sendo tão taxativo com aquela igreja. Então ele diz, apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Eu não consigo imaginar como é que o culto está produzindo mal, está sendo para o pior, mas pode ser. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, ou como diz aqui a tradução King James, como igreja. E até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Ou seja, Paulo diz, meus irmãos, eu não tenho um elogio a fazer a vocês agora, elogiei, e eu não elogio a vocês agora porque vocês estão se reunindo para pior. Vocês, essa reunião, esse culto, essa assembleia de vocês está produzindo mal, é algo ruim. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço dizer, ele ficou sabendo,
por aquela comitiva que foi visitar Paulo, pelas cartas que foram enviadas da igreja para Paulo, eu estou sabendo que quando vocês se reúnem na igreja, ou como igreja, não pode ser na igreja porque eles se reuniam nas casas, então não pense aqui num templo. Quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu acredito isso, que esteja acontecendo, o quê? Divisões entre vocês. E uma coisa que precisa ficar clara aqui, quando Paulo está usando aqui a palavra divisões, ele não está usando a palavra divisão aqui, ou facção, divisão, no mesmo sentido que ele trata no primeiro bloco da carta, capítulo 1, 2, 3 e 4. A divisão lá no primeiro bloco é divisão em torno de lideranças. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Lá eram divisões, partidos em torno de líderes. A divisão aqui é uma divisão sociológica. Ricos e pobres, como vai ficar mais claro. Era preconceito, era um problema social na igreja. Havia uma divisão dentro da igreja de Corinto. Rico excluindo pobre. E isso é muito sério, meus irmãos. E veja que nós estamos aqui no primeiro século. Uma igreja lá no primeiro século. Isso só mostra para nós que não existe igreja perfeita, porque ela é formada por pecadores como eu e você. Então ele diz, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. E eu quero dizer em primeiro lugar, que eu estou dizendo isso porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto eu acredito que isso esteja ocorrendo. Eu não estou só ouvindo, eu acredito mesmo que isso esteja acontecendo aí. Aí ele vai dizer outra coisa. Todavia, se faz necessário que haja divisões ou divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ué, Paulo está aprovando a divisão? Paulo está aprovando as divergências? Ele está dizendo aqui, todavia se faz necessário que haja essas divisões, mas preste atenção no versículo, o que ele quer dizer? O que ele está dizendo? Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, eu não tenho como elogiar vocês quanto a esse assunto que eu vou tratar agora. Em outras coisas eu posso até elogiar vocês, nisso aqui não. E por que eu não elogio vocês? Porque eu estou sabendo que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão no meio de vocês. Há gente rica discriminando pobre no ambiente da ceia. Mas eu quero dizer para vocês que isso está acontecendo e é necessário que aconteça essas divergências, essas divisões no meio de vocês, para revelar os aprovados, para dizer quem é quem na casa do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Irmão, não estranhe não quando você vê um problema como esse na igreja. Porque tem crente que se escandaliza com tudo. Alguém caiu em pecado. Meu Deus do céu, metade da igreja vai embora. Imagine aqui em Pirangi um problema desse. Ricão discriminando pobre. Você ir embora da igreja? Paulo, meu irmão, não se escandalize com isso não. Isso acontece para revelar quem é crente e quem não é crente. Quando acontecem essas coisas, no contexto da igreja, divisão, pecado, problemas, não é para você cair fora não, é para você olhar e avaliar quem é crente e quem não é crente. O comportamento das pessoas, até mesmo no ambiente de culto e na Santa Ceia, vai mostrar se ela é de Deus e se ela não é de Deus. O problema é que a gente esquece, meu irmão, que a igreja tem trigo e joio. Tem os servos de Deus e os servos do maligno.
A gente acha que na igreja só tem crente, que todo mundo é bonitinho, que todo mundo é maravilhoso, que todo mundo é santo, todo mundo é bíblico, todo mundo é bem intencionado, e a gente se esquece que, biblicamente falando, é meio a meio. Se tem 100 pessoas aqui hoje, provavelmente 50 é joio, filho do maligno. E que vai revelar isso na igreja, na ceia, no culto, nas assembleias, nas sociedades internas. E vai ter divisão dentro da casa de Deus, vai ter briga, vai ter problema, vai ter todo tipo de coisa dentro da casa de Deus para revelar os aprovados. Quem são os crentes e quem não é crente. Paulo diz, então é necessário que isso aconteça. O pastor Jeremias disse que de vez em quando ele gosta de dar uma mexida assim na igreja para ver onde é que estão as cobras. Porque às vezes o negócio está tão bom assim na igreja, o clima está tão legal, que você diz assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Essa igreja aqui está perfeita demais, está santa demais. Então, de vez em quando, o pastor, quando ele traz assim uma mensagem mais dura, aí começa a pipocar assim as cobras, ou os bodes, né? Porque as ovelha você empurra a faca nela e ela nem geme, ela morre ali. Agora o bode, vai para cima do bode para tu ver. O bode ele dá amarrada. O bode, além dele comer lixo, porcaria, ele dá amarrada, ele vem para cima. E quantas vezes nós vemos bode na igreja? É só você tiscar um pouquinho que você vê os bodes. Então Paulo diz, é necessário que isso aconteça. Eu creio que está acontecendo e é necessário que isso aconteça para revelar os aprovados. Quem de fato é crente. Havia irmãozinho ali pobre, que mesmo sendo humilhado na igreja, mesmo passando lutas, dificuldades na igreja, não saía dos pés do Senhor. Não saía da casa do Senhor. Não deixava de servir o Senhor. E Paulo está dizendo, são os aprovados. São os aprovados. Você já enfrentou lutas na igreja, provações na igreja, humilhação na igreja, gente falando mal de você, gente querendo puxar seu tapete, gente fazendo de tudo contra você, e você continua ali, orando por ela, servindo, às vezes até servindo a pessoa. Isso revela, é um bom sinal de que você é um aprovado em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão comendo mais a ceia do Senhor não, irmãos? Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Está vendo aqui o contexto da ceia? A festa do amor, a festa ágape. Paulo diz, olha, é necessário que isso aconteça. Agora eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que com esse tipo de comportamento, com isso que está acontecendo aí, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não é mais a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Vocês podem estar fazendo qualquer coisa, uma festa americana, um churrascão, uma festa de final de semana, mas ceia do Senhor, não. Não é mais a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. E por que não é mais a ceia do Senhor? Pois quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes, preste atenção no antes, a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E desta maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. A ideia aqui do texto, como eu já disse, é que, o que acontecia? Chegava para um ambiente de culto, a igreja ia se reunir no final de semana, então, às vezes o dono da casa, ou o grupinho dele mais abastado, chegaram primeiro, chegaram antes, se reuniram e disseram assim, vai esperar pela irmã fulana, ou irmão Beltrano? Era o pobrezinho que ainda tinha que trabalhar naquele dia, ia chegar mais tarde um pouquinho,
Então, não, vamos logo comendo aqui, esperar ninguém. Não se espera para o pobre, né? O rico, geralmente, a gente espera. O pobre, a gente não tem essa tendência de esperar por ele. Ele não é valorizado. Então, eles tomavam antes a ceia. E aí, começava a comer ali, trouxe um peru, está todo mundo comendo um piruzão assado, tomando um bom vinho e tal. Aí, chegou o irmãozinho pobre. Cadê? Acabou. Não tem mais peru, não tem mais aquela refeição melhor. A turma já está meio embriagada. Mas agora vamos cultuar, vamos adorar o Senhor. Nós somos igreja. Somos corpo e assim bem ajustado. Somos uma família. E a gente canta os hinos, e a gente louva, e levanta as mãos, tratando com preconceito o que está do lado. E qual é o problema aqui, meus irmãos? É que muitas daquelas pessoas, a única refeição digna que ela teria naquela semana era essa, na casa do Senhor, no contexto da ceia. Já pensou um pobre, ele se reunir numa festa do amor, na festa da igreja, a festa ágape, e aquela festa está sendo celebrada da forma correta. Ele passou a semana todinha, não comeu carne, só comeu ovo e olha lá. Mas aí quando ele chegou na igreja, tinha um ricão lá da igreja que trouxe o piruzão assado, trouxe picanha, trouxe comida de boa qualidade. Aquele irmãozinho com a família dele ia ter o privilégio de comer uma comida boa. Que honra, que privilégio, que bênção. Mas aí na igreja de Corinto agora, eles não estavam tendo esse privilégio, eles estavam sendo preteridos. E Paulo está dizendo, isso aí, meus irmãos, não é digno de elogio, nem tampouco é a ceia do Senhor. Vocês estão deixando de ser igreja, vocês estão se reunindo como igreja, mas isso não tem mais nada a ver com igreja, nada a ver. Será? Aí Paulo pega pesado aqui com os ricos, que tinham comida em casa. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato, desprezais ou menosprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Paulo se dirige para aqueles irmãos, se vocês tivessem ficado em casa, seu miserável, você não tinha em casa o que comer e beber? Você não tem lá a sua picanha, o peru assado, do bom e do melhor na sua casa, o melhor vinho? Então, fique em casa e coma lá. Agora, você está menosprezando a igreja de Deus, desprezando o que nada tem, quando você está comendo na frente deles, com o seu grupinho, a sua panelinha, e eles não podem participar. Então, vocês estão menosprezando a igreja de Deus e humilhando os que nada possuem. Que vos direi? O que é que eu tenho para dizer para vocês agora, igreja de Corinto? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente não vos elogio por essas atitudes. Paulo é um pastor nota 10. Porque para fazer isso aqui, meu irmão, com rico, só sendo um pastor mesmo. Porque rico é um problema na igreja, quando ele não é convertido de verdade. Há um autor dos primeiros séculos, tem naquela coleção a patrística, na verdade não do primeiro século, na Idade Média, né? Gregório Magno, que foi um dos grandes papas na história da igreja, e ele tem um livro que durante 1000 anos serviu como livro de poemênica, de teologia pastoral, ao longo da história da igreja. Ele diz nesse livro, Regra Pastoral, que o rico na igreja, ele tem que ser tratado de forma dura. Diz assim, por quê, pastor? Sabe por quê? Porque o rico na igreja, ele pode ser um problema seríssimo. O rico, ele é acostumado a mandar, ele é acostumado a ter todo mundo debaixo dos seus pés. Eu estou falando aqui de rico, irmão, não estou falando de pobre besta, não, que tem uma posiçãozinha elevada, já se acha rico. Não, estou falando aqui de gente rica. O rico, ele é acostumado a dar ordem, a dizer, traga isso, faça aquilo, eu quero prazo, você tem que me entregar nessa hora. Ele tem gente aos seus cuidados. Quando ele vem para a igreja, se ele não for convertido de verdade,
ele vai vir com essa mentalidade lá do mundo para a igreja. E aí ele vai olhar para o pastor, para os presbíteros, diáconos, para os irmãos da igreja, como subalternos, como pessoas que estão debaixo dos seus pés. E ele vai querer mandar, ele vai querer dar ordem. Daí, o pastor tem que ter muito cuidado para colocar o rico no seu devido lugar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas no devido lugar. Meu irmão, lá fora você é o tampa de cruz. Aqui você é ovelha, é crente como qualquer um dos irmãos. Como qualquer um. Mas, infelizmente, nas nossas igrejas, às vezes a gente comete esse pecado de tratar o rico com diferença. E aí, pastores, come na mão. É o dízimo maior, quer mandar no pastor. Irmãos da igreja que ficam ali, muitas vezes, ligados a cargos de confiança com aquela pessoa. Irmãos que querem subtrair alguma coisa daquela pessoa e ficam bajulando ela. E aí ela começa a ser tratada de forma diferenciada na igreja. E nas nossas igrejas, principalmente, logo se tornam presbíteros. É difícil você ver na igreja um presbítero pobre. Geralmente são ricos. Eu dou graças a Deus porque aqui em Pirangi, durante muitos anos, a igreja tem elegido tanto presbítero rico como presbítero simples, humilde, pobre, assalariado. Mas tem igrejas aí que é só ricão. E aí ele traz a mentalidade lá da empresa dele, lá da fábrica dele, para o conselho da igreja. Ele olha para o pastor como se o pastor fosse um empregado dele, um secretário dele. Ele olha para a igreja como se a igreja fosse a empresa dele. Ele olha para as finanças da igreja como ele trata o dinheiro dele. E vai ser um problema terrível na igreja. Paulo está dizendo, eu não tenho elogio para dar para vocês. Ele está falando com os ricos. Então, cuidado, irmão. Cuidado com essa diferenciação dentro da casa do Senhor. E eu louvo a Deus porque Paulo é um pastor corajoso. Porque tem muito pastor, desculpa a expressão, covarde. Comendo na mão de rico, vivendo na mão dos ricos. Com medo de perder dízimo, de perder gente importante na igreja. E fica na mão. Fica na mão. E não tem coragem de repreender. Às vezes a gente olha para as igrejas, quem é disciplinado nas igrejas? Pobre. Rico não é disciplinado. Mas Paulo está disciplinando aqui os ricos. Eu não tenho elogio a dar a vocês. Vocês não estão se reunindo para bem. Não é mais culto, não é ceia, não é nada disso que vocês estão fazendo diante do Senhor. Segundo ponto aqui do texto, versículo 23 ao versículo 26, a instituição da ceia. Então ele tratou do problema, ricos menosprezando os pobres, ricos tratando com diferenciação os pobres, preterindo os pobres naquelas assembleias e naquela festa do amor. Aí Paulo vai dizer, olha, vocês não estão celebrando a ceia mais, vocês não estão cultuando ao Senhor da forma correta, e eu vou dizer por quê. Aí ele vai mostrar, quando Cristo instituiu a ceia, qual o significado da ceia, e por que eles estavam cometendo um pecado grave, quando estavam tratando com diferença ricos e pobres na festa do amor. Versículo 23 ao 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que coisa interessante. Paulo disse, não é mais a ceia que vocês estão comendo, que vocês estão praticando, pois eu recebi do Senhor o que de fato é o significado da ceia. E ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
Aqui nós não sabemos se Paulo está falando que ele recebeu diretamente do Senhor, como fruto da revelação, quando ele teve um encontro com Jesus, ou se ele recebeu do Senhor através dos apóstolos, quando ele visitou Pedro, quando ele foi a Jerusalém, naquele retiro que ele passou os 3 anos na Arábia, relendo as Escrituras diante do Senhor. O fato é que Paulo, ele mostra para nós aqui a instituição da ceia. E ele mostra de forma detalhada sobre o significado da ceia, a instituição da ceia, a importância da ceia. Então ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que cada evangelista ele dá um destaque para aquela noite em que Jesus instituiu a ceia. Cada um vai abordar a partir de um ângulo. Mas tem uma coisa em comum em todos os evangelhos, e aqui Paulo destaca. É o fato de Cristo dizer assim: isto é o meu corpo. E essa frasezinha, meus irmãos, ao longo da história, causou muita discussão, divisão e até problema na igreja. Nenhum tema na Bíblia causou mais divisão na igreja ou problema do que o tema da ceia. Você tem uma ideia? Existem 4 visões sobre a ceia para explicar essa frasezinha: isto é o meu corpo. Primeiro, a visão católica apostólica romana sobre a ceia, a chamada doutrina da transubstanciação. O que essa doutrina diz? A visão católica. Que quando o padre, ele eleva a hóstia e ele faz a oração consagratória, aquela hóstia se transforma literalmente, após a oração, no corpo e no sangue de Jesus. Por quê? Porque Jesus levantou o pão e disse: isto é o meu corpo. Então eles entendem que isso é literal. Após o padre orar e consagrar, isso aqui, aquela hóstia se torna o corpo de Jesus, literalmente. E aí, quando o padre parte a hóstia, Cristo está morrendo mais uma vez. Daí, meus irmãos, uma notinha de rodapé: missa é diferente de culto. Missa não é culto. Qualquer católico mais instruído, qualquer católico que conhece a doutrina católica, vai saber que missa não é culto. O que é missa? É sacrifício. É chamado sacrifício da missa, porque toda missa Cristo morre. Quando o padre parte aquela hóstia, Cristo está morrendo. Daí o sacrifício da missa, não só em favor dos que estão ali presentes, é a renovação do Calvário, mas em favor até mesmo dos mortos. Você paga uma missa e você faz aquele sacrifício em favor dos mortos. Então, é a chamada doutrina da transubstanciação. De tal maneira que depois que aquela hóstia foi consagrada e se transformou no corpo e no sangue do Senhor, a que sobrou, ela é colocada num sacrário. E ela não pode ser tratada de qualquer jeito. É por isso que a hóstia, depois de consagrada, ela passeia no meio da igreja, dentro daquele... aquela coisinha lá que eles colocam, não lembro agora o nome, mas eles colocam e o padre vai com aquela hóstia no meio da igreja e é Cristo presente literalmente no meio da igreja. Então, para explicar isto é o meu corpo. Lutero discordou dessa doutrina católica e ele vai criar aquilo que é chamada a doutrina da consubstanciação. O que é isso? Lutero dizia: não, quando eu oro, não se transforma, quando eu oro e quando eu parto a hóstia ou o pão, não se transforma no corpo de Jesus. Mas Jesus está em, com e sob o elemento.
Até hoje, os teólogos procuram entender o que Lutero queria dizer. Lutero está abandonando a doutrina católica, mas ele não se afasta muito da visão católica de ceia. Depois de Lutero, vai aparecer um teólogo chamado Zwinglio. E Zwinglio vai dizer assim, não, completamente errado. Nem transubstanciação, nem consubstanciação. Mas a ceia é simplesmente um memorial. Olha o que Paulo diz aqui, em memória de mim. Então, Zwinglio vai dizer, a ceia não tem nada de especial. A ceia é simplesmente um memorial, um símbolo. E a quarta linha é a linha reformada calvinista. Calvino vai dizer, só um pouquinho, nem a transubstanciação, nem tampouco tratar a ceia como se fosse um mero memorial, um mero símbolo. A ceia, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, é claro que literalmente o pão não se transforma no corpo de Cristo, o vinho não se transforma no sangue de Cristo, mas Cristo está presente espiritualmente de forma real quando nós estamos ministrando o sacramento da ceia. Daí ser um meio de graça. Essa é a doutrina que a Igreja Presbiteriana defende. Nós cremos nessa presença real, espiritual de Cristo. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas a ceia, por que o culto da ceia é um culto especialíssimo? Porque é o culto que nós temos elementos materiais para falar dessa presença espiritual de Cristo. Daí eu não posso tratar de qualquer maneira. Agora, quando ele fala do corpo, ele está falando do seu corpo, ele está dizendo, olha, isso aqui é esse símbolo do corpo dele que seria partido, que seria traspassado. Mas quando Paulo está usando a instituição da ceia e está chamando a atenção para o corpo, pode ler o capítulo, nós vamos concluir com isso. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que na instituição da ceia, ele está falando desse corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o elemento que fala dessa presença de Cristo no seio da igreja, mas esse corpo de Cristo aqui, ele também é representado pela igreja. O que é a igreja? O corpo de Cristo. Não é? A igreja não é o corpo de Cristo? Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos não só do corpo de Cristo que foi traspassado na cruz do Calvário por nós, mas nós lembramos que a igreja é esse corpo de Cristo, que está unida a Cristo, de tal maneira que quando há divisão na igreja, eu perdi o sentido do corpo. Não faz sentido celebrar mais a ceia. Se a igreja está dividida e ela se reúne para celebrar a ceia, ela está se reunindo para o mal e não para o bem, porque não entendeu mais o que é o corpo. E Paulo vai tratar isso no capítulo 12. Você já viu um corpo dividido? A mão lá do outro lado do mundo, o pé desse lado, o olho do outro lado. Não, o corpo tem que estar junto, tem que estar unido, não pode ter divisão no corpo. Ele tem que estar junto. Então, a ceia é esse momento em que mostra que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo. E em Corinto estava sendo totalmente deturpado esse significado. Então, Paulo diz, eu quero trazer para vocês o que eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou um pão, ele deu graças, ele partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, e faça isto em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. E ele toma o cálice e diz, este cálice é o cálice da nova aliança, do pacto que Deus fez com a humanidade, no sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado e Deus nos comprou. Esse sangue é o sangue da aliança, do pacto que Deus fez conosco. Agora imagina aí, Deus comprou tanto aqueles irmãos ricos, como os pobres, mas aqueles que Deus havia comprado, que eram pobres, estavam sendo menosprezados na igreja. Então esse sangue da aliança, que a ceia fala, que foi derramado por vós, por aqueles irmãos humildes, agora estava sendo celebrado de forma equivocada. Portanto, todas as vezes que comerdes e deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo fala aqui da instituição da ceia,
do significado da ceia e da importância da ceia. E ele mostra aqui, eu não tenho como detalhar, meus irmãos, mas ele mostra aqui uma coisa interessante. Toda vez que nós tomamos a ceia nos faz olhar para trás, para o Calvário. Ela mostra a morte de Cristo, anunciais a morte de Cristo. Ela nos faz olhar para o momento presente, nos faz olhar para a igreja como corpo de Cristo, e ela nos faz olhar para o futuro, para a volta de Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que a igreja, enquanto o Senhor não voltar, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte, a ressurreição, a segunda vinda de Cristo. Nós estamos anunciando a igreja do Senhor como corpo de Cristo. Então, por isso, agora, verso 27 ao 32. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe juízo para si próprio e a condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já morreram. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo condenados, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vos reunides, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que vou ter convosco. Paulo está dizendo, irmãos, a ceia nos fala do corpo de Cristo, não só o corpo dele, mas a igreja como o corpo dele. E quando nós participamos da ceia, nós temos que discernir o corpo. E discernir o corpo não é discernir aquele pedacinho de pão ou vinho. Discernir o corpo é entender que a igreja é o corpo de Cristo. Discernir o corpo é você entender que você não pode participar da ceia do Senhor se você está menosprezando o seu irmão por quem Cristo derramou aquele sangue que está sendo ali representado naquele cálice. Como é que você pode desprezar o seu irmão, agir contra o seu irmão? Cristo morreu por ele, derramou sangue por ele, fez um pacto com ele através do seu sangue, foi traspassado por ele, e você agora participa da ceia do Senhor com a maior cara de pau, como se nada estivesse acontecendo. Paulo está dizendo, eu quero dizer para vocês, que quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Meus irmãos, eu penso que a gente precisava ter mais cuidado quando a gente vai tomar a ceia, ou quando nós estamos num culto de Santa Ceia, porque nós não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira. E eu não sei você, mas como pastor, a cada dia que passa, eu vejo que o culto de Santa Ceia, não é só o culto de Santa Ceia, não. O culto de um modo geral, as pessoas não estão sabendo discernir o que estão fazendo ali. Conversa, conta piada, não presta atenção, fica no Zap, no Facebook. Parece que está na praça, parece que está no meio do shopping. Às vezes lá fora ainda tem mais respeito do que na casa de Deus.
não tem discernimento, não consegue entender. Tem algumas pessoas que não cai a ficha dela do que ela está fazendo aqui. Não cai, ela não consegue. Eu acho que na casa dela, ela tem muito mais respeito ou ética do que muitas vezes dentro da igreja. Paulo diz, vocês estão participando de forma indigna e vocês vão ser culpados do corpo e do sangue do Senhor. Se isso não faz você tremer nas bases, meu irmão, por favor, reflita mais um pouco. Aí ele diz, e esse é o motivo porque existe aí na igreja de Corinto fracos, doentes e muitos que dormem. Dormir aí é um eufemismo para a morte, muitos já morreram. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Meu querido irmão e minha querida irmã, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Não é Antigo Testamento não, viu? Novo Testamento, época da graça. Deus estava disciplinando a igreja de Corinto. Os presbíteros não estavam, o pastor de Corinto não estava, mas o próprio Deus estava disciplinando os membros da igreja de Corinto, que estavam participando da mesa do Senhor, da festa, indignamente. A liderança da igreja não estava tendo coragem de chamar a atenção dos ricos. Não estava tendo coragem de chamar a casa à ordem. Aí Deus disse, a liderança não está fazendo, eu vou fazer. Doença. Estava ferindo o povo. E tinha gente morrendo. Dizia assim, pastor, como é que é isso? Sim. Tem muito crente que está gastando dinheiro na farmácia ou está indo para o médico. E tem muito que já pegou o barco porque estava participando da mesa do Senhor indignamente. Não sou eu que estou dizendo, é aqui, ó. Se você participa da ceia, meu irmão, intrigado do seu irmão, se você participa da ceia com ódio no seu coração, se você participa da ceia sem discernir a importância da igreja, você pode se preparar que Deus não deixa você passar batido. E aí, muitas vezes, a gente está fazendo o velório e está dizendo assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, consagrado, sim, é salvo, a salvação não é por obras. Mas Papai do Céu disse, eu vou levar porque está dando muito trabalho. Billy Graham disse que quando o crente começa a dar muito trabalho, Papai do Céu leva ele para a prateleira de cima, para cantar nos corais celestiais. Cuidado, meu querido, cuidado. Existem doenças que são fruto de pecado. O médico não consegue diagnosticar, a pessoa está todo o tempo no médico, e era porque ela não estava discernindo o corpo do Senhor. Agora, é claro, João Calvino dizia assim, o que é participar da ceia do Senhor dignamente? Ele disse, é quando você reconhece a sua indignidade. É quando você diz assim, eu não sou digno de estar aqui, tem misericórdia de mim, Senhor. E você ora, e você clama a Deus, e você pede perdão a Deus, e você participa da mesa do Senhor. Não permita que o seu pecado lhe faça fugir da ceia, mas faça com que a ceia faça você fugir do pecado. Quando Paulo está dizendo isso aqui, não é para você se abster da ceia. Porque tem muita gente que é assim, né? No dia do culto de Santa Ceia, deu uma brigada mais a esposa ou o esposo. Um casal de seres humanos, não são dois bonecos. Porque casal briga, casal tem problema. A não ser que sejam dois manequins de loja, e se der um vento, eles vão bater um no outro e se quebrar. Então, todo casal briga, mas naquele dia o casal deu uma brigada. Aí a irmã chega na igreja e diz, pastor, não vou tomar ceia não. Por quê? Porque eu dei uma brigada com esse miserável. Não, minha irmã, ore, peça perdão e participe da ceia, que é um meio de graça, é alimento para a sua vida. E resolva o problema. Eu estou com um problema com uma pessoa, por isso que todo culto de ceia a gente dá a oportunidade. Meu irmão, peça perdão a Deus. E se você tem problema com alguém, vá lá e resolva com aquela pessoa, logo. Agora participe da mesa do Senhor. E um detalhe que Paulo diz aqui, estou caminhando para a conclusão. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós fracos, doentes, e não muitos os que dormem, que morreram. Tem medo de morrer, meu irmão?
Quer viver mais um pouquinho? Participe da mesa do Senhor de forma digna. Agora, examine-se a si mesmo. Deus não nos deu a autoridade de examinar a vida do outro. E é interessante como nós somos pecadores, irmãos. Pense que nós somos miseráveis. Eu e você. Graças a Deus aqui em Pirangi não tem essa prática não. Mas eu nasci na igreja. No culto de Santa Ceia, se tem uma coisa interessante nas igrejas evangélicas, é uma práticazinha de dizer assim, eita, Damares não tomou a ceia hoje não, é. Aí já começa, só pode estar em pecado. O que está acontecendo? Olha, pastor, eu verifiquei que fulana não tomou a ceia. O que está acontecendo? Aí já começa logo a dizer que a irmã adulterou, que o irmão adulterou, que fez isso, fez aquilo, que... Meu irmão, examine-se a si mesmo. Você não é chamado para examinar o outro. Examine você. Você está pronto para participar da ceia? Você está preparado? Se o outro, meu irmão, se examinou e não vai tomar a ceia, é ele e Deus. Ou se ele está tomando a ceia, é ele e Deus. Olha, pastor, fulano de tal tomou a ceia. Não deveria tomar. Não diz respeito a mim nem você. Mas por que o conselho muitas vezes proíbe? De forma pastoral. Às vezes a pessoa está em pecado, não se corrige do seu pecado, não está arrependida do seu pecado, continua na prática do pecado, ela foi disciplinada pela igreja e o conselho diz, meu irmão, minha irmã, se afaste da ceia por um período, até você resolver esse problema. Não participe da ceia indignamente, porque vai trazer juízo para si, vai trazer doença, dor, fraqueza, morte. Então, por favor. Agora, o conselho, aqui nós já tivemos isso. O conselho determinou que a pessoa não participasse da ceia. Pastoralmente, nós chegamos à conclusão, meu irmão, você não pode participar da ceia. Mas o presbítero vai com a bandeja e o irmão, em pecado, quer tomar. Vai tomar, meu irmão? Tá bom. Se prepare. Se prepare. Porque você está indo de encontro à palavra de Deus. Esse assunto aqui é tão sério que na igreja de Calvino, lá em Genebra, Calvino foi expulso da igreja. Não sei se você sabia disso. Mas Calvino foi expulso da igreja porque um dia ele foi para a frente do púlpito e ele não permitiu que libertinos, irmãos da igreja, que não tinham uma vida digna com a palavra de Deus, participassem da mesa. Naquele contexto era uma briga de espada. E ele disse, só passando por cima do meu cadáver é que vão tomar a ceia aqui. Só que era gente influente, conseguiram tirar o pastor da igreja. Só que depois de 3, 4 anos, mandaram chamar o pastor de volta. E o pastor veio, e como Calvino era um pregador expositivo, todo mundo achou que quando ele ia subir no púlpito, ele ia jogar, soltar os cachorros contra a igreja, né? Vocês me tiraram daqui, vocês são... Não. Quando passaram a palavra para Calvino, depois de 3 anos que ele estava fora, ele subiu no púlpito, ele disse, irmãos, a última vez que eu subi nesse púlpito, eu preguei no versículo tal, capítulo tal. Vamos dar sequência à série de mensagens que eu estava pregando. E ele ensinou a palavra de Deus para a igreja. Então, meus irmãos, concluindo, o que Paulo está dizendo é, examine-se a si mesmo. Examine-se a você e veja que existem fracos, doentes e muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Um detalhezinho aqui para você, meu querido, se você está participando da mesa do Senhor e não está acontecendo nada na sua vida, você está participando em pecado, não está acontecendo nada, você deveria se preocupar 10 vezes mais. Porque quando nós somos filhos de Deus e nós estamos saindo do caminho, Ele disciplina quem ama. E quando eu me julgo, quando eu olho, quando eu tomo um chá de simancol e eu digo assim, eu não estou digno de participar, eu não vou ser julgado pelo Senhor. Agora, quando o Senhor me julga, é para eu não ser condenado com o mundo. Deus não quer que você se perca, meu irmão. Por isso que nós não cremos que o crente vai perder a salvação, não. Mas ele pode ir antes da hora para a glória. Papai do céu diz, está dando trabalho demais, vou levar.
está julgando aquele irmão, está disciplinando aquele irmão para ele não ser condenado, para ele não ir para o inferno. E a Bíblia diz assim, se você está sem disciplina é porque você não é filho, você é bastardo. Porque Deus disciplina aquele a quem ama. Se você está no pecado, meu irmão, não tenha dúvida que Papai do Céu vai puxar a sua orelha e vai disciplinar você. E se não disciplinar é porque você não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Paulo está dizendo, nós vamos olhar para nós mesmos e nós vamos olhar para a nossa vida e quando nós nos julgamos, nós não vamos ser disciplinados com o mundo. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus irmãos, meus caros irmãos, quando vocês vos reunidos para comer a ceia, esperem uns pelos outros. Aqui tem igrejas como, por exemplo, a Assembleia de Deus, que pegou o costume de, na hora da ceia, então se distribui o pão, fica todo mundo com o pão na mão, e aí distribui o cálice, todo mundo com o cálice na mão, e diz, pronto, agora vamos tomar todo mundo junto, porque Paulo disse, esperai uns pelos outros. Só que Paulo está falando aqui de quê? Da refeição, da festa ágape. Ele termina chamando a atenção para aquela festa. Esperem uns pelos outros quando vocês forem tomar a ceia. Eu não estou dizendo que a igreja está errada, se de repente adotar esse costume, mas o texto não está dizendo isso. O texto está falando daquela refeição comunitária. Aí ele diz, é tanto prova que ele está falando da refeição comunitária, que ele diz assim, se alguém tiver fome, come em casa. Ou seja, ele não está falando do pedacinho de pão e do cálice. Ele está falando de esperar uns pelos outros na refeição, para você não deixar o outro com fome. Ah, mas eu estou com fome aqui, não consigo esperar. Então, meu irmão, come em casa. Antes de você sair, come uma banana lá, toma uma vitamina e um prato de cuscuz e dá uma forrada. Mas, na igreja, espera uns pelos outros. Aí ele diz, se alguém tiver fome, come em casa, para que, quando vos reunides, isso não seja para a vossa própria condenação. Mais uma vez, meus irmãos, é possível a igreja se reunir para a sua própria condenação. Para um culto, uma santa ceia, um batismo, e Deus não está aprovando nada que está fazendo ali, por causa da divisão, do preconceito, e a coisa vai pegar. Aí ele diz, quanto às demais orientações, e nós não sabemos quais eram, mas a igreja tinha pedido, eu pessoalmente vos instruirei assim que eu for ter convosco, que eu visitar vocês. Concluindo aqui, para a gente orar. Meu querido irmão, minha querida irmã, veja que coisa interessante. Algo tão bonito, tão bom, foi deturpado por causa da nossa natureza pecaminosa. A festa do amor era algo tão belo. As igrejas se reuniam todo domingo, cada um trazia um alimento, e ali eles participavam, depois celebrava a ceia, o culto ao Senhor, só que isso foi sendo deturpado, e o Concílio de Cartago vai proibir essas festas do amor. A partir daí, a Santa Ceia começa a ser celebrada, não no almoço, no jantar, mas começa a ser celebrada com um pedacinho de pão e um cálice. Não é mais essa festa do amor, porque dá problema. Dá problema. Agora, que bom seria se a gente pudesse fazer da forma correta. Eu tenho saudade, irmãos, daquele período que nós passamos aqui na igreja, onde todo culto de Santa Ceia nós tínhamos um almoço. Eu acho que vocês lembram disso. Mas desde quando o Senhor levou a nossa querida irmã Odaci, que nós não tivemos mais condições de fazer aqueles almoços comunitários da ceia, no dia de ceia. As igrejas americanas têm o costume, o pessoal vai para o culto de manhã, só tem culto de manhã geralmente, vai para o culto, toma um café junto, participa do momento de louvor, de adoração, depois almoçam junto, algumas igrejas fazem a ceia e os irmãos vão para casa descansar para o outro dia. Muitas igrejas no Brasil estão fazendo isso, resgatando isso. Uma celebração, depois um almoço e os irmãos vão para casa. Esse momento de comunhão. O problema é que quando se torna frequente,
aí vai dar dificuldade. Porque tem aquele irmão que come mais do que o outro, tem aquela irmã que vai reclamar da comida, tem aquele irmão que vai dizer que não pode comer sal, o outro tem que comer com sal, e começa, aí daqui a pouco deu problema, porque nós, como pecadores, estragamos aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Mas que Deus nos dê a graça de olhar para esse texto, e eu acho que essa é a aplicação principal, entender o que é a igreja do Senhor. Ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela não pode ter divisão, preconceito, gente sendo preterida. Todos são iguais na casa do Senhor, ricos e pobres. A igreja é o único lugar nesse mundo onde o escravo se sentava com o senhor de escravo para adorar o mesmo Senhor. E ali eles escutam a mesma pregação, os mesmos louvores, eles participam do mesmo cálice da ceia, eles estão adorando ao mesmo Deus. Quebra toda essa distinção que tem lá no mundo. Não pode ter aqui. Não estou dizendo que você não tenha distinção social. Lá fora, sim. Aqui, não. Nós somos irmãos em Cristo. Lá fora é doutor, é engenheiro, é político, é general, é o ricão da cidade. Aqui é ovelha, é crente, é irmão em Cristo Jesus. Não pode ter diferença, nem o pastor. Como algumas igrejas aí, a mesa do pastor é destacada. Na mesa do pastor João Mesquita tem Coca-Cola de 3 litros e um peru assado. Na mesa do irmãozinho lá, se chegar arroz, chegou muito. Não. Na igreja, na casa do Senhor, todos são iguais. A mesa do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos tem que ser igual. Uma coisa linda que eu vejo nas nossas igrejas, por exemplo, o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, na fila, muitas vezes, do almoço, como qualquer irmão. Pastor Hernandes, no dia que veio para o jantar aqui, o último da fila, no final, na fila. Sabe por quê? Porque grande aqui é Jesus Cristo, não o homem. É o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que esse texto leve eu e você a refletir mais e mais sobre a mesa do Senhor. Vamos orar?